Jorge Almeida é o atual presidente da Câmara Municipal de Águeda. Enfermeiro de profissão, vai tentar este ano a renovação do seu mandato para mais 4 anos. Assume-se como uma pessoa dinâmica, com uma energia acima da média e com uma grande vontade de fazer muito pelo seu concelho. Na pandemia, diz que o índice de execução concelhio não baixou, laçando e finalizando obras quase todos os meses. Sabe o que quer de Águeda, não tem medo da crítica e está pronto para mais 4 anos, aceitando o apoio de todas as pessoas e entidades que o queiram fazer. Todo o meu trajeto não passava nunca pela política. Aliás, eu acabei por ser presidente de junta a pensar que não o seria. Lembro-me perfeitamente de ter sido convidado e aceitado ser candidato, e até pelo pressuposto que não seria eleito, mas depois as voltas a vida troca-nos as voltas, e efetivamente fui eleito na Junta de Freguesia com maioria absoluta, por uma surpresa enorme para mim. Depois fiz o melhor que pude. Dediquei-me nessa altura em full time como enfermeiro, e tive uma questão que foi: nunca retirei uma hora ao meu serviço, porque achava que ter entrado na política era um devaneio e que tinha que ser eu a pagá-las, e portanto foi por aí. Portanto, cumpri integralmente tudo aquilo que me era exigido na minha profissão nessa altura, e fiz o melhor que pude em termos políticos enquanto presidente da junta, sem estar nem meio tempo, nem outras coisas do género. Portanto, ia nas minhas horas, todas as horas que eu não tinha fora da minha profissão, dedicava-as inteiramente à Junta de Freguesia. Não tenho grandes dúvidas de que fiz um bom trabalho nessa altura enquanto presidente de junta, e pronto, e a partir daí abriram-se outros caminhos, até porque depois tornou-se absolutamente insustentável eu continuar presidente de junta. A notícia na rua nos últimos meses tem sido um pouco o apoio que recebeu do PSD para entregar um novo mandato. Olha, eu posso lhe dizer sinceramente que se causa surpresa às pessoas este tipo de apoio do PSD no fundo ao nosso trabalho na Câmara Municipal, e esta vontade do PSD nos apoiar nas próximas eleições, também foi de alguma forma uma surpresa para mim, mas não há dúvidas nenhumas que é com satisfação que recolhemos esse apoio, e é com toda a lealdade que estamos aqui para efetivamente podermos em conjunto e juntos abraçarmos um novo projeto e um novo mandato. A sua relação com o PSD, obviamente, nos últimos 4 anos, o PSD teve a oposição, para ver que pode mudar no próximo mandato? Eu nunca tive qualquer questão com partido nenhum, não é notório, tenho amigos em muitos partidos. Aliás, sei que uma grande base de apoio do nosso movimento Juntos, nós temos muitas pessoas que inclusivamente eram militantes do PSD, e sabemos e sentimos que muitas pessoas que se sentem simpatia pelo PSD nos apoiaram já há 4 anos, mas também de outros partidos, e portanto nada muda, porque nós efetivamente não mudamos rigorosamente em nada. Nós somos as mesmas pessoas, com as mesmas vontades, com os mesmos princípios, e sobretudo com este desejo grande de levarmos Águeda por diante e tornarmos Águeda, em cada dia que passa, um sítio melhor para se viver, para trabalhar, no fundo, para oferecer oportunidades aos seus filhos. Não muda nada. É com esta clareza e com esta tranquilidade de que eu nunca fui militante de partido nenhum, nunca fui militante, e volto a dizer aqui, nunca fui militante de partido nenhum, e portanto, quando me acusam de mudar, eu provavelmente fui aquele que nunca mudei, porque mantenho este sentimento enorme de lutar por a minha terra. E luto sem vender rigorosamente e jamais qualquer tipo da minha alma, de maneira nenhuma, porque a minha alma que está claramente, aliás, eu não me vislumbro noutra forma na política que não seja da autarca. Eu, em termos de política nacional e de outras coisas do género, passo-me muito ao lado, porque a minha vontade e a minha necessidade só me sinto bem a construir. Aliás, há de reparar que quem me visitar em tudo aquilo que digo, aquilo que faço, aquilo que é a minha prática, eu nunca me ocupei contra quem quer que fosse. Nunca persegui ninguém, nunca andei atrás de qualquer coisa no sentido de tirar algum tipo de revanche, bem pelo contrário, procuro apoios e procuro construir. Faço pontes, faço estradas, faço caminhos, crio horizontes de futuro. É essa a maneira de como eu me sinto, no fundo, na política. E isso só tem cabimento na minha terra, porque é aqui que eu sinto esta vontade enorme de me esquecer de tudo o resto da minha vida e me dedicar inteiramente
no fundo, àquilo que é a nossa vida comum. Recebeu o apoio do PS, como pode receber o apoio de outros partidos, portanto está aberto a que... Com toda a certeza, e estaremos abertos a receber apoios de outros partidos, porque repara numa coisa, jamais, quem é que nega apoios? Aliás, eu volto a dizer, e agradeço muito a confiança que o próprio PSD nos está a depositar em nós. Espero sinceramente ser digno também dessa confiança, assim como espero ser digno de todos aqueles em que acreditaram em nós há 4 anos. A esses e a todos os outros garanto-vos que somos os mesmos. E volto a dizer, só há aqui um objetivo na nossa forma de estar aqui, que é lutar por Águeda e por aquilo que são os interesses da Águeda. Também em 2020 a pandemia veio, e penso para ficar mais algum tempo, a Águeda foi um dos poucos concelhos que não parou o nível de execução de várias obras no campo. E neste momento mantém também um alto nível de execução. Como é que se consegue isto? E gerir a pandemia ao mesmo tempo? Com muito trabalho, com muito conhecimento de todos estes processos, no fundo, de gerir a Câmara Municipal. Desde já a minha homenagem a todos os funcionários da Câmara Municipal, a todos os colaboradores. Nós, efetivamente, fomos uma das pouquíssimas câmaras no país que não pararam, não deixaram de ter as suas portas abertas e que funcionámos, eu diria que praticamente em pleno. E isso deu-se a um esforço enorme de organização e também de colaboração de todos os nossos colaboradores, passa o pleonasmo. Agora fizemos-lo. Mantivemos uma altíssima cadência no sentido de mantermos as nossas obras, as nossas realizações. Naturalmente que tivemos que fechar aquilo que não tínhamos outra solução que não seria isso, nomeadamente o Centro de Artes não funciona, o Agitagda não pôde realizar-se, mas fizemos tudo aquilo que podíamos para manter aquela imagem da Águeda que, afinal de contas, durante os últimos anos nós tivemos um esforço tão grande em acontecer. Reparem numa coisa, Águeda não é um país, não é um concelho que tenha um potencial turístico enorme, mas afinal de contas entrou nas bocas do mundo e consegue ser inclusivamente a imagem de Portugal no mundo. Os nossos chapéus são a imagem muitas vezes utilizada para divulgarmos Portugal no mundo. E depois, efetivamente, nós temos um conjunto de visitantes que não estávamos habituados a ter, que nunca tivemos, e portanto há aqui todo um trabalho de galvanização do próprio concelho que nós conseguimos. Nós não queremos parar. E, portanto, nós mesmo ainda no Natal passado fizemos as nossas iluminações durante mais tempo. Alguns, naturalmente, que não nos resta outro papel que não seja o de criticar, mas nós sabíamos perfeitamente que era absolutamente necessário mantermos aquela imagem, porque um destes dias, continuamos a acreditar, a pandemia vai passar e nós precisamos outra vez dos nossos visitantes e precisamos de uma Águeda viva. A pandemia leva-nos a ser mais resilientes, uma frase sua. Vamos falar um pouco da pandemia. Consegue traçar aqui um resumo como é que foi viver, pelo menos aqueles primeiros 3 meses de pandemia, onde pouco sabíamos do Covid? Olha, antes de mais, acreditar e levar muitos outros a acreditarem. Quando nós percebemos que a maior parte dos municípios, dos serviços públicos, estavam todos a fechar, todos, nós conseguimos aqui unir esforços e falarmos com os nossos colaboradores e organizarmos de modo a podermos continuar a funcionar. E isso aconteceu. Organizámos os nossos serviços de tal maneira que, inclusivamente, algumas forças partidárias mais dadas à denúncia fizeram-no várias vezes e tivemos várias visitas das autoridades de trabalho. Curiosamente, tive um momento absolutamente interessante e reconfortante quando fomos aqui pelos inspectores, eu diria que elogiados pela forma como fomos capazes de organizar os serviços, de modo a que com segurança mantivéssemos. E o que é certo é que até aos dias de hoje, na Câmara da Águeda, dentro da Câmara da Águeda, tivemos alguns casos, mas muito poucos casos, e todos eles perfeitamente circunscritos, e portanto eu diria que se a pandemia tivesse passado no Concelho e no país como passou dentro da Câmara da Águeda, teria sido uma sorte. Presidente, é um homem do povo. Eu pergunto isto porque devido à pandemia, o Conselho não consegue estar junto do povo ou das pessoas tão facilmente. E é uma pessoa que usa muitas redes sociais, por vezes para canalizar notícias, mas mais para desabafos e para dar conselhos. Vê-se o Jorge Almeida, não presente, mas amigo. Sente falta desta interação com o povo? Sente falta do contacto? Muito. Eu diria que a amizade e, sobretudo, a relação entre as pessoas é a pedra de toque de tudo. Eu acho que o ser humano é isto, é relacional. E, portanto, nós sozinhos não somos nada e temos que perceber isso todos os dias e em todos os nossos momentos. Depois, ser Presidente de Câmara é muitas vezes, demasiadas vezes, um ato solidário.
Nós temos muitos momentos em que temos que estar sozinhos a decidir, a deliberar, a despachar, e são horas e horas e horas, e muitas vezes até altas horas, e isso priva-nos indiscutivelmente do contacto com as pessoas, aquilo que afinal de contas eu tanto gosto. Tem razão, o facto das redes sociais é uma forma de estar junto das pessoas, é uma forma de mostrar que estou aqui, e pronto, e olha, também através das redes sociais há uma coisa que eu posso dizer: nunca estive lá a criticar ou a dizer mal de alguém. Mas recebe também muito apoio nas redes sociais dos seus amigos e das pessoas? Sim, e críticas também. Algumas, naturalmente, que as leio e não as posso levar a sério, outras tomo-as em linha de conta e muitas vezes agradeço algumas críticas construtivas que lá vejo. É uma porta aberta para o mundo e a modernidade tem indiscutivelmente a ver com isso, e negarmos a existência acho que não se justifica de inteiramente. Uso as redes sociais, mas uso-as de uma forma construtiva e volto a dizer, podem vasculhar as minhas páginas e em momento nenhum verão que estou ali de uma forma agressiva a criticar, sobretudo deslealmente, alguém. O mercado municipal, um grande investimento, penso que 4 ou 5 milhões de euros para arrancar, está em curso. É uma grande obra executiva. É uma obra, no fundo, é uma obra que foi um dos objetivos definidos pelo nosso executivo logo desde o início. Nós estabelecemos como uma das boas prioridades para fazermos uma obra, porque é uma obra que, repara numa coisa, tem uma utilização por todo a nossa população. A nossa população, afinal de contas, vai todo ao mercado e recebemos visitas de muitas pessoas dos nossos concelhos limítrofes que vêm ao mercado de Águeda. E o mercado de Águeda, desde há muito tempo, que é uma referência. E, muito sinceramente, está a precisar de ser requalificado. E, pronto, nós podíamos fazer uma requalificação, a irmos a algumas coisas, não. Quisemos voltar a colocar o nosso mercado, efetivamente, como referência, e eu não tenho dúvidas nenhumas que aquela obra, que custa mais de 4,5 milhões de euros, e será isso quanto custa, será um investimento enorme, no fundo, nos produtos locais, nos vendedores locais, e, sobretudo, na divulgação da nossa cidade, porque o mercado chama muita gente à Águeda e vai ser um espaço absolutamente diferenciado e um espaço, eu diria que é um espaço muito qualificado e que vai honrar muito e orgulhar muito os aguedenses. Se terminasse o mandato em setembro ou em outubro e não fosse mais candidato, o que é que não fez que gostaria de ter feito, mas por qualquer razão não conseguiu fazer? Olha, há uma coisa que eu sei, um dia, e quando sair naturalmente da presidência da Câmara de Águeda, deixarei muitas coisas por fazer. Sabe porquê? Porque ser autarca é exatamente isto. Eu, quando consigo resolver um problema e o coloco a funcionar, eu já não fico para assistir à obra, já estou a pensar nos outros que se seguem. E é isto. E repara numa coisa, muitas vezes, há algumas coisas que nós conseguimos que são às vezes das situações mais fáceis. Há tanta coisa porque nós lutamos e que não conseguimos. Aliás, algumas coisas daquelas que nós nunca conseguimos são aquelas que mais trabalho nos dão. E eu, às vezes, parece-me que é tudo muito simples. Eu até, às vezes, algumas críticas... Olha, por exemplo, o Águeda Aveiro agora. O Águeda Aveiro, a ligação à autoestrada. Eu tenho 57 anos e não me lembro de não ouvir clamar por esta ligação. Aliás, a Festa do Leitão, que já tem muitas edições aqui, foi palco de gerações de políticos aguedenses e políticos nacionais, muitos deles com altos cargos na hierarquia do Estado, que passaram todos por aqui a quem lhes foi pedido e todos eles foram tratar. Nunca na vida aconteceu, e porque efetivamente a estrada ainda não existe. E ainda não existe. Mas há uma outra coisa que eu sei perfeitamente. Aquele acordo que nós conseguimos, a Câmara de Águeda, a Câmara de Aveiro, o IP, com naturalmente o apoio e a força do Ministro Pedro Nuno Santos, nas reuniões todas que tivemos, na luta que tivemos, a forma como nós nos posicionámos, nós as duas câmaras, neste mandato, que dissemos assim, deixámos de exigir, de pedir em voz alta, para entrarmos em salas e reunirmos e dizermos, nós também somos parte da solução, nós queremos ser parte da solução, nós queremos fazer convosco, nós precisamos do vosso apoio para fazermos. E aqui temos um acordo que eu acho que é histórico, porque é mesmo histórico, porque nos vai permitir fazer mais. Coloca o fazer nas mãos das câmaras municipais. Nós não estamos agora a dizer que vamos falhar por culpa do trem. Não. Nós estamos aqui
com um acordo que vai permitir às câmaras avançarem desde já com o projeto, porque repara numa coisa, uma das coisas que eu às vezes vejo também nas redes sociais, é que algumas pessoas parece que imaginam que um dia acordam de manhã e a estrada está feita. Não. Esta obra é uma obra que vai demorar tempo a fazer, até porque é uma grande obra. E a primeira coisa que precisa é de um projeto de execução, que nunca existiu, e que nós vamos desde já fazer. Nesse projeto de execução, há o acordo, claro que está firmado, de que vamos avançar imediatamente a seguir à conclusão do projeto de execução para a obra. Estamos a definir inclusivamente timings, e repare numa coisa, olha, estamos agora com esta história da pandemia que nos traz o PRR, que nos vem, se calhar, até encontrar um caminho mais fácil para todos. Espero, ainda não está completamente garantido. Mas porque, repara, o nosso acordo, se não houver PRR, há outra coisa qualquer e nós vamos fazê-la. As duas câmaras, as infraestruturas de Portugal e, naturalmente, o Estado português, juntaram-se e estão completamente determinados em fazer esta estrada. E eu acredito não, tenho a certeza que a vamos fazer. Até 2026, que é o termo do... Exatamente, o termo do PRR está perfeitamente definido. O acordo que nós estamos a celebrar para o projeto de execução termina em 2023. Porquê? Porque até 2023 vamos ter que ter o projeto de execução. Este projeto, as expropriações, é um processo demorado. Portanto, nós estamos aqui, efetivamente, com muita vontade de avançarmos rapidamente com esta obra e de a fazermos efetivamente. E isto é histórico, isto é obra. Aquilo que as pessoas sabem, e muitas vezes imaginam não, quando a obra estiver feita, está feita. Têm razão. Muitas pessoas têm dúvidas. Compreendo perfeitamente. E até a estrada estar efetivamente construída, não está construída. Agora que eu não tenho dúvidas nenhumas que estamos já a fazer obra, já estamos a trabalhar no sentido de fazer obra, isso eu não tenho dúvidas nenhumas, porque sei perfeitamente aquilo que estamos a fazer. E essa é uma vantagem enorme, e digo-lhe uma coisa, eu diria que se não fosse por outra coisa não valia a pena, mas não, nós já estamos em muitas outras frentes. E olha, estou-lhe a falar das obras do hospital. À terceira tentativa, parece-me a mim, que iremos ter obras no Hospital da Águeda. A Câmara vai continuar a patrociná-las financeiramente, fez o projeto, tem acompanhado todo este processo. No Centro de Saúde da Águeda, unidades de saúde e em Aguada de Cima, e a apoiar as juntas de freguesia para melhorarmos as condições em tantas outras. E depois uma rede viária e um conjunto de obras nos centros urbanos das nossas freguesias que estamos a requalificar, para não falar em acessos ao Parque Empresarial do Casarão e às próprias obras de infraestruturação do parque. Tivemos já muito recentemente, não tivemos a oportunidade por causa da pandemia de fazermos, como é que eu ia dizer, inaugurações faustosas e festivas como mereciam, mas temos o Parque da Alta Vida que desde há muitos anos estava à espera de ser recuperado e já está perfeitamente em utilização pela população de Águeda, muito utilizado pela população de Águeda e de uma forma muito agradável, com o agrado expresso de muitas pessoas. Toda aquela área da Casa do Adro, e são tantas obras que nós fizemos, as residências universitárias, a regeneração urbana da Águeda, e pronto, e andamos aí com imensas frentes de obra, com aquele problema com que todos temos que nos debater, mas aqui acho que já somos todos, que é a falta de mão de obra dos empreiteiros, e pronto, e a gerir todas estas sensibilidades e estas vontades, mas no fundo com uma determinação muito grande e com vontade de fazer cada vez mais. E depois diz-me assim, então, mas se acabasse agora, o que é que deixou por fazer? Tudo o que falta por fazer. Presidente, fala um bocadinho, há pouco abriu-se a porta do turismo. Recebe pessoas de todo o mundo e em todo o mundo é reconhecido, quando vai de férias ou quando vai em representação do município, os chapéus de Águeda. Obviamente que a Águeda não estava preparada, se calhar, para ser um centro turístico enorme, até porque a Aveiro acaba por aglutinar uma parte desses turistas. Mas, obviamente, que está na hora, ou então já começar com algum projeto para fixar o turismo, até porque temos hotéis, temos rede viária, temos... Claro. Águeda e o turismo era uma coisa que tínhamos um vislumbre, era uma coisa que não tinha qualquer tipo de expressão em Águeda, era uma coisa muito rudimentar. E, efetivamente, o Agita Águeda e depois toda esta imagem de Águeda renovada veio trazer a Águeda um conjunto de pessoas que não era habitual existir. Desde logo, o nosso comércio, indiscutivelmente, colhe com todo esse afluxo de pessoas. Mas depois precisamos, efetivamente, criar um conjunto de infraestruturas e temos-las vindo a criar paulatinamente. Nós temos aí alguns projetos interessantes. Esta pandemia veio, inclusivamente, quebrar
o ritmo de algumas situações que tínhamos aí mais desenvolvidas, mas de qualquer forma eu diria que estamos indiscutivelmente a clamar e ansiosos porque esta questão da pandemia ser resolvida para podermos voltar a afirmar a Águeda no mundo, que é aquilo que nós temos andado a fazer nos últimos anos. Nós estamos a dar o melhor de nós mesmos e atenção, e nós temos já uma base de apoio muito grande, nomeadamente os nossos serviços de turismo já prestam um apoio muito grande. Depois a nossa baixa, atenção, a baixa da cidade e sobretudo a própria cidade, basta recolhermos aqui há uns anos atrás e percebíamos claramente que não era assim. Eu diria que a Águeda era conhecida por ser um deserto aos fins de semana e à noite, e agora bem pelo contrário, é um centro aglutinador e que chama pessoas aqui da nossa região para efetivamente virem, tanto para os bares, para as festas da Águeda no fundo, e também inclusivamente para visitarmos até o nosso próprio comércio. Não tenho dúvidas nenhumas que isso está a acontecer. E eu acho que, atenção, uma região faz-se com esta multiplicidade de coisas. Se nós, por um lado, temos naturalmente a região da Ria e Aveiro, que está perfeitamente, e que tem um património natural riquíssimo e que por si só, eu diria, é por si só o suficientemente apelativo para chamar pessoas. Nós aqui mais interiormente, e até aliás por um passado que nós conhecíamos, nós aqui precisamos ser muito mais imaginativos. E efetivamente Águeda não lhe tem faltado imaginação. Nomeadamente esta vertente que nós temos de uma cidade produtora de cultura, a incubação de projetos, as residências artísticas, é uma coisa que acontece em Águeda e que não vemos por outros lados. E portanto isto é um espaço de afirmação em que depois ficamos muito satisfeitos por vermos festas noutras cidades do país e da nossa região, e quando lá chegamos percebemos que a produção é da Águeda e ficamos muito contentes com isso, porque afinal de contas também esta produção, esta nova indústria da cultura aqui em Águeda traz-nos um conjunto de pessoas que se tornam residentes, que são muito interessantes e que eu digo que engrandecem culturalmente e muito este nosso concelho. Fazer cultura não é sinónimo de expressar dinheiro. Bem pelo contrário. Eu acho que se nós não formos para isso, não apostarmos na cultura, eu acho que perdemos todos, e muito. Eu diria que é a cultura e a formação dos nossos jovens. A formação, a educação é a melhor forma de investir dinheiro. E é isso que nós temos vindo a fazer. Portanto, o maior e o menor Pai Natal do mundo. Outra aposta ganha da Câmara de Águeda. Claro. Em dezembro, todos falam em Águeda e penso que o Conselho recebe milhares de pessoas de todo o mundo, ou pelo menos de Portugal. Você imagina que nós tínhamos o médio Pai Natal do mundo em Águeda. Não era nada. Epá, temos o maior e o menor. São apostas que nós temos. A Águeda é reconhecida como isso. É mais um fator agregador e aglutinador e que faz com que pessoas venham à Águeda. Ok, tivemos esta pandemia e tivemos que ter durante mais tempo, e mesmo assim vieram muitas pessoas ver de uma forma minimamente organizada, uma outra vez com alguma gente a mais nas ruas, mas de uma forma mais ou menos organizada vieram, e mesmo assim percebemos que naquela fase mais crítica e tudo mais, algum do nosso comércio ainda conseguiu tirar alguns dividendos deste nosso investimento. Mas fica a imagem. Uma imagem que perdura, a imagem de Águeda, de um Natal de Águeda. A Águeda fica maravilhosa no Natal. Aliás, não vale a pena tentar imitarmos porque somos únicos. E, portanto, esta imagem que nós queremos replicar, este insistirmos, esta aposta que nós fazemos, o não termos medos de sermos criticados. Porque repare numa coisa, sabe uma coisa? Eu aprendi desde há muito tempo uma frase do Aristóteles. A única forma de não sermos criticados é não fazermos nada, não dizermos nada e não sermos nada. Epá, nenhuma destas coisas se aplica à nossa forma de estar. Nós queremos fazer, nós somos afirmativos e nós somos. E somos. E queremos que a Águeda seja, indiscutivelmente. Uma questão mesmo. Um presente é um presente de 7 dias por semana, portanto, as férias são muito poucas. Isto é de segunda a domingo, a apagar fogos, entre aspas. Eu acho que há aqui uma questão que é a única coisa que nos faz aqui é a pedra de toque, no fundo. Primeiro, há aqui um espírito de missão, indiscutivelmente, que todos nós temos que abraçar e temos que o sentir. E depois esse espírito de missão, o acreditarmos naquilo que estamos a fazer, o acreditarmos que estamos a fazer qualquer coisa de relevante e de bom para no fundo, para a nossa terra e para os nossos concidadãos, faz-nos, eu diria, das fraquezas forças e multiplicar muitas vezes isso. Não tenho dúvidas nenhumas que naturalmente a nossa vida familiar fica, nossa vida familiar e com os nossos amigos fica fortemente penalizada, porque nós naturalmente que temos esta disponibilidade absolutamente a tempo inteiro, eu diria que mais do que a tempo inteiro.
o dia acaba muitas vezes muito para além das horas do dia. E precisamos de o fazer. Temos que ter esta disponibilidade, este sentido de servir. Olha, eu descobri este talento, naturalmente que não o procurei, como digo, nunca, todas as vezes que fui convidado para os executivos, fui exatamente isso, fui convidado. Eu nunca na vida frequentei sedes partidárias, nunca me cheguei à frente a dizer, olha, para mim aqui, eu estou disponível a qualquer coisa, não, nunca cheguei, fui sempre convidado. E naturalmente até no último mandato foram os meus colegas, como bem souberam, que naturalmente me fizeram crer que tinha que ser eu a encabeçar este projeto. Mantenho esta postura de serviço. Um dia, quando tiver que me ir embora, naturalmente que não vou nada incomodado e irei sempre com uma situação que é uma enorme tranquilidade, de ter feito o melhor que pude. Cometi erros, de certeza, até porque fiz. Aliás, é esta a forma de estar, é fazer, é construir, e portanto quem faz comete erros. Sim, dizer-me teria feito isto ou aquilo ou aquilo outro. Agora, no essencial, não. No essencial, eu acho que se voltasse Se Roberto que sabe hoje... Há um conjunto de decisões que nós tomamos e tomamos-las na altura e é isso. Eu volto a dizer que ser Presidente da Câmara não foi uma coisa que eu tivesse a desejar desde pequenino e não foi nunca nada planeado. Fui primeiro Vice-Presidente, fui Presidente da Junta, que já lhe disse há um bocado, sem querer, a pensar que não seria. Achei que quando aceitei ser candidato que iria a 3 ou 4 reuniões por ano de uma Assembleia de Freguesia, sem qualquer tipo de compromisso, a não ser o de dar algumas ideias ou de tentar dar alguma coisa, e afinal de contas acabei Presidente de Junta. E depois fui convidado, e volto a dizer, fui repetidamente sempre convidado. Nunca na vida me impus a minha presença, bem pelo contrário. Estive sempre disponível para voltar à minha vida.